Então, meus irmãos, estamos aqui com muita alegria no programa Tempo de Recomeçar para a meditação da liturgia de hoje, que está em João capítulo 21, versículos de 20 a 25. Hoje, 4 de junho de 2022, véspera de Pentecostes. Eu sou Lindaura Gabriel Coelho, pertenço à comunidade Santa Terezinha, paróquia Nossa Senhora da Glória. E desde já quero convidá-lo para a vigília desta grande festa de Pentecostes, hoje à noite às 19 horas, aqui na nossa paróquia. Será um momento de muita graça, de muita bênção e da efusão do Espírito Santo sobre nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glórias a vós, Senhor. Pedro e o discípulo amado. Voltando-se, Pedro viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava. Aquele que na ceia se reclinava ao seu peito, perguntando: Senhor, quem é que vai te trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: E este Senhor? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, porém, segue-me. Por isso, divulgou-se a notícia entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Conclusão do editor. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, que palavra rica, que fica até difícil para separar alguns pontos para nossa reflexão. A começar pelo título, Pedro e o discípulo amado. Então, alguns teólogos e estudiosos sugerem o nome de João como sendo este discípulo amado. Mas nós podemos aqui colocar o nosso nome e pedir a graça ao Senhor, ao Espírito Santo, que eu e você sejamos este discípulo amado, ao qual não é revelado o nome dele. Então, nós podemos ousar e colocar o nosso nome. Eu sou esta discípula amada de Jesus. Peçamos ao Espírito Santo que nos renove a cada dia, que nos fortaleça e que coloque no nosso peito a intenção de ser realmente um discípulo amado. Não o preferido, não, mas o amado por Jesus. Depois, nós vimos aqui a curiosidade de Pedro, querendo saber quem é que ia trair Jesus. E nós também podemos aproveitar este momento de reflexão
e pedir perdão ao Senhor pelas vezes que somos curiosos na vida alheia. E peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos encoraje para sermos curiosos, preocupados em relação à nossa pessoa. Como eu estou sendo discípula de Jesus? Como está sendo a minha missão? E que o Senhor tire do meu peito esta curiosidade na vida alheia, na vida do meu pároco, na vida dos meus irmãos de caminhada. Não, que o Senhor nos dê a graça de sermos inteiramente voltados para a nossa vida. Que as nossas energias sejam gastas em prol da minha conversão. E não simplesmente ficar espionando a vida dos meus irmãos. Mas apenas pela graça de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus, conseguimos chegar neste nível de maturidade espiritual. Precisamos focar na minha missão. E quanto aos meus irmãos, que eu tenha disponibilidade em ajudá-los, se for necessário. Caso contrário, que eu foque na minha missão. E aqui, Jesus dá uma resposta bem dura para Pedro, dizendo assim, que ele faz da vida deste ou daquele irmão como ele bem entender. Porque o que nos importa? O que nos importa a missão do outro? E Jesus foi bem severo. E aí ele diz, segue-me, mais ou menos assim, para dizer assim, cuide da sua vida e venha me seguir, venha me servir, segue-me. Então, meus irmãos, devido a esta resposta de Jesus, correu muitos boatos. E aí, meus irmãos, mais um motivo para pedirmos perdão neste momento. Quantas vezes nós também participamos de boatos? Hoje tem até nome para isso, fake news. Quantas vezes nós também divulgamos fake news? Quantas vezes? E às vezes essas fake news são em relação a pessoas santas que estão no processo de santidade. E nós não temos o menor pudor em compartilhar situações que não são verdadeiras ou não é confirmado ou comprovado. Peçamos então neste momento a graça ao Espírito Santo de Deus de ungir o nosso olhar, a nossa boca, nosso coração, os nossos ouvidos e todo o nosso ser. Que nós sejamos inteiramente voltados às coisas do alto. Depois, diz aqui o Evangelho, que este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Então, meus irmãos, quantas pessoas participaram e participam da nossa evangelização, que vai repassando os feitos do Senhor e nós vamos crescendo na nossa espiritualidade. E para finalizar o Evangelho, diz aqui a Sagrada Escritura que não teve como relatar todos os feitos do Senhor Jesus. Por quê?
não teria livros que coubessem todas as maravilhas proclamadas e feitas por Jesus. E hoje, 2 séculos após a vinda de Jesus, nós continuamos contemplando, saboreando as maravilhas de Jesus. Amanhã, dia de Pentecostes, continuemos pedindo a graça ao Espírito Santo de Deus de permanecer conosco, assim como esteve com os discípulos e com Nossa Senhora, ungindo, consagrando, iluminando, conduzindo os passos. É isso que nós estamos precisando hoje, que sejamos totalmente ungidos pelo Espírito Santo, ungidos para a missão, não seguindo famosinhos, não, seguindo os passos de Jesus. Sobre mim e sobre você, eu peço a unção do Espírito Santo, a graça de Deus, para continuarmos firmes na evangelização. Desça sobre mim e sobre você a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz. Nos encontraremos na igreja com fé em Deus.